Boa tarde, meus amigos, como é que estão vocês? Que a paz de Cristo esteja com todos. Hoje iremos falar sobre as tentações de Jesus no deserto, que se encontra lá em Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11. Peço a vocês que acompanhem a Bíblia de vocês, que diz: Então foi Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrar-me e me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que fica aqui de lição para nós é que Jesus, depois de ter passado 40 dias e 40 noites no deserto, consequentemente, por ser homem, por ser carnal, ele estava com fome. E o inimigo, na sua primeira tentação para ele, foi sobre a fome, sobre a comida. Porque quem está com fome requer se alimentar, saciar sua fome. Então Satanás foi lá e falou: Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus simplesmente falou, né? Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o inimigo usou essa tentação. Existem vários porquê, mas eu quero citar um. Ele citou essa tentação, né, com Jesus, porque Jesus estava com fome e ele, por ser uma pessoa, né, o Satanás, por ser uma pessoa astúcia, uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa que vai na fraqueza do homem, veio com essa pedra para que Jesus transformasse a pedra em pão e assim Jesus saciasse o seu desejo, que era comer. Jesus estava com fome, mas ele não fez isso, porque se ele fizesse isso, ele estaria obedecendo a Satanás. E ele repreendeu. Está escrito: só não de pão viverá o homem. Eu quero tirar de lição, né, para nós, o que tem para tirar de lição para nós nesse contexto, é que se eu e se você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, nós iremos aprender a repreender o inimigo quando for preciso, quando a gente for tentado. E na segunda tentação, ele levou Jesus para o pináculo, né, um lugar alto do templo, e pediu que Jesus, se ele fosse o Filho de Deus, ele se jogasse de cima para baixo. E por ele ser o Filho de Deus, Deus iria mandar anjos para pegar Jesus, para não se machucar, para não se ferir nas pedras. E Jesus falou: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se Jesus fizesse isso, era como se Jesus estivesse tentando o amor de Deus, obrigando o Deus a protegê-lo de imediato.
a protegê-lo de uma forma para mostrar que Deus é Deus, né? Não tentará o Senhor teu Deus. Trazendo para nossas vidas hoje, a gente não pode fazer algo que consequentemente irá nos levar à morte, e temos na cabeça, temos na mente de que Deus irá nos livrar dali, daquela situação, sendo que é uma situação que nós mesmos fomos, entendeu? Então Deus, ele não trabalha dessa forma. E a outra tentação, que é a última, foi que o diabo levou Jesus para o lugar mais alto dos altos e mostrou a Jesus reinos, né, riquezas, tudo que existe no mundo, e disse a ele: se tu se prostrar perante mim, né, no caso, se tu me adorar apenas uma vez, eu te darei isso tudo. E Jesus, mais uma vez, falou: está escrito, adorarás somente ao Deus e prestarás culto somente a Deus. Trazendo para nossas vidas hoje, de que maneira a gente pode adorar o inimigo ou adorar Deus? É a partir do momento que você escolhe a fazer as suas próprias vontades, a fazer as vontades que estão opostas das vontades de Deus. Um exemplo que eu posso citar é no sábado ou então no domingo à noite, ao invés de você ir para a igreja, adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor, falar com seus irmãos da fé, ouvir a palavra ou até pregar a palavra, ao invés de você fazer isso, você prefere ir para um show, prefere ir para um churrasco, prefere ir para uma pizzaria, fazendo as suas vontades, a sua própria vontade, ao invés de fazer a própria vontade do Senhor. Outro exemplo é você deixar de ler a Bíblia. Vem na sua mente: rapaz, eu vou ler a Bíblia hoje. Aí rapidamente vem na sua mente: não, deixa para ler a Bíblia mais tarde, deixa para ler a Bíblia amanhã, outro dia, outra hora. Vamos aproveitar aquela série nova que foi lançada. Vamos aproveitar aquele filme, é lançamento. Vamos assistir a Netflix. Vamos na casa do amigo bater papo. Vamos convidar um amigo para jogar uma bola. Então você está escolhendo primeiro as suas vontades e depois está fazendo a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que buscai em primeiro lugar o meu reino, as minhas vontades, que é a vontade do Pai, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vamos fazer com que as coisas do mundo, os prazeres do mundo, tire a nossa visão do foco, tire nosso olhar do foco. A gente não pode fazer isso, porque o inimigo, ele não está preocupado se você é rico, ele não está preocupado se você é pobre, ele não está preocupado se você se veste bem ou não, ele não está preocupado se você trabalha ou não. O que o inimigo está preocupado é de tirar o seu foco da presença do Senhor. E ele usa várias e várias coisas que nos agradam, coisas que nos saciam temporariamente. Mas aí é que está: se a gente tiver ligado com a palavra do Senhor, meditando na sua palavra de dia e de noite, a gente vai saber discernir o que é a vontade de Deus naquele momento, e a gente vai ter o poder de repreender Satanás. Está escrito. Se o inimigo vem oferecendo coisas que não está na Bíblia, oferecendo coisas que lhe afastam de Deus, você vai estar pronto para dizer espiritualmente: está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, procurai em primeiro lugar o reino de Deus, as vontades de Deus, está escrito, não matarás, está escrito, não adulterarás. Se você usar os mesmos termos que Jesus
usou no deserto ao ser tentado, você não vai ser vencido pelo inimigo. Mas para você não ser vencido pelo inimigo, você tem que estar na palavra do Senhor, em espírito e em verdade, vigiando de dia e de noite. Porque o inimigo, ele anda ao derredor. Aqui a gente está no centro, os anjos do Senhor estão aqui nos guardando das coisas malignas, nos guardando, nos protegendo. Aos olhos espiritual, está tendo diariamente, tem guerra, diariamente está tendo um confronto, tribulações, diariamente, brigas, guerra entre o espírito de Deus e entre o espírito demoníaco do inimigo. Só que como somos carnais, a gente não consegue enxergar o que é que está havendo ao nosso redor. Mas por nós meditar na palavra, a gente sabe que isso sempre acontece. Então a gente está aqui no centro, sendo protegido pelos anjos do Senhor, meditando na palavra, fazendo as vontades do Senhor. Porém, o inimigo, ele está ao derredor, esperando um vacilo meu e seu para poder manifestar as suas coisas malignas em nossas vidas. Então, há momentos que para o inimigo ele entrar na nossa vida, depende de mim e depende de você. A ousadia que a gente dá a ele, a obediência que a gente dá a ele nas coisas dele, nos entretenimentos que ele impõe nas nossas vidas, no nosso cotidiano. E da mesma forma o Senhor. Então a pergunta é: a quem você irá escolher servir? A quem você está prestando culto? A quem você está colocando em primeiro lugar? Só existe um Deus. Se você está prestando o seu tempo, prestando a sua atenção, disponibilizando o seu corpo para o Senhor, Deus seja louvado. Porém, se você não está fazendo isso, consequentemente você está fazendo o oposto, que é fazendo as vontades do diabo. Não existe Deus, não existe o diabo e a terceira pessoa que somos nós. Não existe. Ou eu estou fazendo a vontade de Deus, ou eu estou fazendo a vontade do inimigo. Deus, ele nos deu lá no Jardim do Éden, aos primeiros pais da gente, Adão e Eva, o livre-arbítrio. Porém, por ele ter dado o livre-arbítrio, automaticamente quando você escolhe estar na presença, você recusou a presença maligna. E automaticamente quando você escolhe não estar na presença, automaticamente você já escolheu estar na presença do diabo. Por quê? As coisas do diabo são as coisas ao contrário das coisas de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado o que estamos fazendo, qual é as nossas obras, o que estamos pensando, o que estamos desejando, o que estamos falando, aonde estamos indo, o que estamos conversando com nossos amigos, o que estamos consumindo para o nosso corpo, que é muito importante. Eu conheço pessoas que dizem que as coisas do dia a dia não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o inimigo. Tem, lógico que tem. O problema é que o inimigo, ele impõe esse pensamento maligno nas nossas mentes, de que quando eu ou você fazemos algo errado, algo que não está na palavra de Deus, ele põe isso nas nossas mentes, de que não tem nada a ver. Ele põe nas nossas mentes que isso é normal. O inimigo, ele é astúcio. Então nós devemos meditar na palavra do Senhor
constantemente, diariamente. Não é só um dia na semana, não é só 2, não é 3, não é só quando vai na igreja, não é só pela manhã, não é só pela noite. É constantemente estar na presença do Senhor. Porque a terra, o mundo, ele foi entregue ao príncipe das trevas. Então, automaticamente, a gente está vivendo na terra aonde foi entregue ao príncipe das trevas. Porém, a gente não deve estar na terra e viver como fosse da terra. A gente tem que viver aqui pensando nas mansões celestiais. A gente tem que falar todos os dias: eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo, eu sou de Cristo. Então, essa é a mensagem. Seja de Cristo. Eu vou resolver aqui uma explicação, né, para vocês entenderem melhor. Lá em Mateus 4,4 diz: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo queria que Jesus transformasse pedra em pães, mas Jesus explicou que não vivemos só de comida. Muitas vezes estamos tão preocupados com as coisas materiais que esquecemos daquele que nos dá a vida, Deus. Ter um relacionamento com Deus é tão importante quanto comer. Sem Deus, não estamos verdadeiramente vivos. Então aqui fala da comida, como eu falei. Não é só a comida que o inimigo vem com a astúcia dele, querendo nos tentar, querendo nos afastar da presença de Deus. É com várias coisas. Em um dos meus vídeos, eu falei que o inimigo, ele trabalha em cima das nossas fraquezas. Aqui, Jesus estava com fome de pão, de alimento. E você na sua vida? E eu na minha vida? Estamos com fome de quê? Com fome de riqueza. Alguns é com fome de bens materiais. Outros é com fome de desejos. Outros é com fome de prazeres da carne. Então o inimigo, ele vai trabalhar com você dessa forma. Ele vai usar a sua fraqueza contra você mesmo. E o segundo, com Deus não se brinca. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Está lá em Mateus 4:7. O diabo queria que Jesus saltasse de um lugar alto para obrigar Deus a realizar um milagre. Jesus recusou, porque ele levava o poder de Deus a sério. Por vezes fazemos loucuras que Deus não mandou e esperamos que Deus resolva tudo com um milagre. Mas Deus não é nosso gênio da lâmpada. Deus não é nosso gênio da lâmpada. Nós devemos fazer a vontade de Deus, não tentar obrigá-lo a fazer nossas vontades. Aqui eu posso usar um exemplo. Você pega sua moto, você pega seu carro e você vai andando, né? Você vai, aliás, seguindo o caminho. Aí você vê um caminho reto, uma BR, né? Uma BR reta, sem quebra-mola, sem sinal. Porém, existe uma placa que diz velocidade máxima 100 km. E embaixo tem dizendo proibido ultrapassar. Só que você se considera o filho de Deus e diz: Deus é comigo. Usa até versículo da Bíblia, né? O Senhor é comigo, Deus me fortalecerá, Deus me protegerá, Deus mandará os seus anjos para me proteger. Aí você usa esse pensamento bíblico, porém de uma forma, pensando de uma forma errada, e pega seu veículo, sua moto ou seu carro e acelera, e ao invés de você usar 100 km por hora, você ultrapassa colocando 120 e 130 km por hora. E a placa, além do quilômetro, a placa diz: não, proibida ultrapassagem. Aí você tem um carro na frente que está respeitando os 100 km, só que você, como está atrás, está com 120,
vai terminar batendo no carro que está à frente, aí você ultrapassa. E vai, e acontece um acidente. Foi Deus que não lhe protegeu? Não. Deus, ele não tem nada a ver com isso. A culpa é sua. A culpa é minha. A culpa é daquela pessoa que ultrapassou os limites da vida, pensando que Deus é um gênio da lâmpada mágica que vai fazer as nossas vontades de forma errada, traduzida de forma convocada. Entendeu? Então assim, a gente tem que respeitar o limite, tanto o limite da vida material como o limite da vida espiritual. Aí o que acontece? Eu vejo muita gente, né? Voltando essa explicação, eu vejo muita gente que ultrapassa o caminho, ultrapassa o limite, né, da rodovia. Eu estou falando da rodovia porque é um dos limites que é mais ultrapassado no dia de hoje. Aí a pessoa ultrapassa, aí lá na frente vê um caminhão ou outro carro, acontece um acidente. Aí muitas pessoas se perguntam: cadê Deus? Deus não poderia ajudar aquela família? Deus não poderia livrar aquele homem que ia para a igreja, aquele homem que pregava a palavra, aquele homem que ajudava o próximo? Por que Deus não livrou? Deus não existe. Por causa de uma imprudência, de uma falta de respeito ao limite, Deus, ele é julgado por humanos de forma equivocada. Entendeu? Então esse exemplo, trazendo para nossas vidas, a gente não deve fazer isso. Agora, outro exemplo: se porventura o limite é 100 km e a pessoa está respeitando os 100 km, está respeitando, não ultrapassando outros veículos, e está aqui nos seus 100 km, e acontece algo, o carro da frente ou então o carro de trás, né, bate, tal, alguma coisa, eu creio que em nome de Jesus Deus irá proteger aquela família, Deus irá proteger aquele cidadão ou aquela cidadã. Por quê? Respeitou o limite. Então o que eu vejo hoje é muitas pessoas vendo Deus como se Deus fosse um gênio, como se Deus fosse um ser que está pronto a realizar os nossos desejos, está pronto a fazer as nossas vontades. Não. Deus, ele é o ser que é para eu e você fazer as vontades dele, não ele fazer as nossas. Agora, por eu e por você fazer as vontades de Deus, consequentemente, pelo amor que ele tem por nós e o carinho, ele vai realizar algo, uma vontade na sua vida, uma vontade na minha vida, um desejo meu, um sonho. Mas primeiro eu tenho que fazer a vontade dele, não é o contrário. Então, esses pensamentos é o inimigo que põe nas nossas mentes, de que se Deus existe, Deus vai me livrar. Outro é Deus em primeiro lugar. Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. O diabo ofereceu tudo a Jesus, todos os reinos do mundo e seu resplendor. Bastava adorá-lo, mas Jesus se manteve fiel a Deus, e em muitas situações somos confrontados com escolhas difíceis. Conseguir aquilo que queremos ou obedecer a Deus, mas quando alguma coisa se torna mais importante que Deus, essa coisa se torna nosso Deus. Devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que foi bem claro. Tudo aquilo que você escolhe que está longe de Deus,
que está longe da palavra do Senhor, aquilo que você escolheu é o seu Deus. Se você escolheu ir para uma farra, ao invés de ir com a sua família para o culto, a farra é o seu Deus. Se você escolhe o dinheiro, amar o dinheiro, ao invés de amar ao Deus, o seu Deus é o dinheiro. Se você escolhe qualquer outra coisa em primeiro lugar, que não seja Deus, ou as vontades de Deus, aquilo que você escolheu é o seu Deus. E consequentemente você está fazendo a vontade do diabo. Então, vamos pôr Deus em primeiro lugar. Vamos em busca de um emprego, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus, se for da tua vontade, se for do teu desejo, se for do teu querer, esse emprego vai ser concedido. Se quisermos um carro, uma moto, vamos colocar Deus em primeiro lugar, vamos buscar Deus em primeiro lugar. Deus, se for da tua vontade, que eu tenha um carro, que eu tenha essa moto, que eu tanto desejo, trabalhei o ano todo para conseguir, se for da tua vontade, que assim seja. Deus, se for da tua vontade, que eu faça essa viagem, que assim eu faça, e o Senhor me leve em paz e me traga em paz. Senhor, se for da tua vontade que eu use essa roupa, se essa roupa te agradar, que assim seja. Mas se não for, Senhor, que assim eu não faça, eu te obedeça. Senhor, se for da tua vontade que eu obedeça ao meu patrão, o meu pai ou a minha mãe que pediu para eu fazer isso, se for da tua vontade, segundo as tuas escrituras, que eu venha obedecer. Mas se não for, Senhor, que eu não obedeça. Porque a palavra do Senhor diz: mas antes vale obedecer a Deus, do que agradar os homens. O que eu vejo hoje é muitas pessoas pondo limitações, pondo decisões, pondo coisas do dia a dia na sua vida, e a maioria não busca a presença do Senhor. Pessoas tomando decisões precipitadas, sem buscar a presença do Senhor, o auxílio do Senhor. Deus, Ele não quer ser apenas só o teu Deus, que você vai, busque e adore. Ele quer ser o seu amigo, Ele quer ser o seu pai. E quando você é filho e tem um pai, quando você precisa de algo, quando você está confuso com alguma coisa, está preocupado com alguma coisa, automaticamente você não conversa com seu pai, você não conversa com a sua mãe, você não busca conselho. Então Deus quer ser o teu pai espiritual. Deus quer que você, antes de qualquer outra coisa, busque Ele, converse com Ele. E assim, os dois, nós com Deus e o Filho e o Espírito Santo, vamos ser íntimos. Deus quer ser íntimo de você. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer ter um relacionamento com todos. Vamos aceitar esse relacionamento. E é um relacionamento bom, maravilhoso. Um relacionamento onde só existe amor, afeto, ternura e felicidade. As paixões do mundo, o que o inimigo ele nos oferece, meus amados, nos dá prazer, mas é aquele prazer momentâneo. É aquele prazer que no final vem com a espada que ceifa a nossa vida. Às vezes até a nossa vida carnal. Mas o foco dele é ceifar a nossa vida espiritual. O foco dele é tirar a gente do alvo, que é Cristo. Então, essa é a mensagem. Quero deixar aqui um conselho. Vença as tentações usando a palavra de Deus. Então medite na palavra de Deus, que Deus ele vai lhe dar poder para vencer as obras, as tentações do diabo. Deus ele quer estar com você.
Deus, Ele quer viver com você. E o diabo sabe que a partir do momento que a gente está na presença do Senhor, está meditando na palavra de dia e de noite, está adorando a Deus em espírito e em verdade, ele sabe, o diabo sabe que ele não tem poder contra nós, porque Deus, Ele nos deu esse poder quando Ele morreu na cruz, quando o seu sangue foi derramado na cruz. O sangue dele nos revestiu com a sua armadura e com o poder. Então a gente não, contra o inimigo, as nossas forças não são limitadas. Com Deus não. Com Deus a gente vence o inimigo. A gente pisa na cabeça da serpente. A gente olha para ele e diz: está repreendido, afasta-te de mim, Satanás. E o poder de Satanás cai por terra. E ele se afasta de nós. Mas para isso, eu e você temos que estar na presença do Senhor todos os dias, em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado por ter assistido mais um vídeo. Compartilhe, mande para o seu amigo, mande para o seu esposo, mande para a sua esposa, mande para os seus vizinhos no Zap. Compartilhe mensagem que fala do Senhor nas suas redes sociais. E essa mensagem é uma delas. Compartilhe. Peço a vocês de coração que curta o vídeo, compartilhe e comente. Ative o sininho aqui do YouTube, para que assim toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Tira o tempo, assiste os vídeos, que é muito importante, é com muito amor, é com muito carinho que eu, Adilson, servo do Senhor, estou aqui compartilhando a mensagem. Não é por obrigação, mas é por amor, porque assim como um dia eu descobri a palavra do Senhor através de meus irmãos fiéis, cristãos, através do meu pai carnal, eu quero que você também conheça o Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você e sua família juntos vamos para o céu e assim receber a coroa da vida. Assim ver face a face o Deus Todo-Poderoso e assim falarmos para Ele: meu Deus, não foi fácil viver na terra, mas com a tua força e com o poder que o Senhor nos deu, com a sua palavra, eu meditei de dia e de noite, em espírito e em verdade, e eu venci o mundo, Senhor, através do teu amor, através do teu sangue lá na cruz. E assim podemos agradecer a Ele, abraçarmos, vivemos com Ele. Então esse é o meu desejo,